Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Gerson Saito, né? Eu trabalho na InterSystems. A InterSystems é uma empresa de tecnologia que trabalha com plataforma de dados. Então, o primeiro ponto é falar exatamente quem é a InterSystems. A InterSystems é uma empresa que está no mercado há 45 anos, tá? E a gente trabalha com tecnologia de dados e a gente tem alguns números que impressionam as pessoas que não conhecem a companhia. Então, nós estamos presentes em 80 países, temos mais de 35 escritórios espalhados pelo mundo e trabalhamos hoje com consolidação de registros de médicos de mais de 1 bilhão de pacientes em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, 2/3 da população tem seus registros médicos dentro de algum sistema que passa por tecnologia da InterSystems. Nós somos os primeiros colocados em termos de reconhecimento da indústria dentro da área de serviços médicos. A empresa é uma empresa que tem crescimento constante e esse ano nós alcançamos o faturamento de $1 bilhão, tá, ok? Falando um pouquinho do que é um Data Fabric, né? Um Data Fabric é um conceito, tá, que as principais firmas de análise especificam de maneira muito próxima. Então, o Forrest, por exemplo, ele diz que um Data Fabric é uma maneira de você orquestrar dinamicamente os dados que você tem nas suas diversas fontes para que eles sejam integrados e forneçam uma versão de referência única para as suas novas aplicações. Já o Gartner, ele fala da seguinte forma: um Data Fabric é um artefato que deve entregar dados integrados. Fale isso rapidamente 2 ou 3 vezes que enrola a língua. Onde você consegue trazer informações de múltiplas fontes de dados, que sejam ali bancos de dados tradicionais, um Data Warehouse, um Data Lake, tá? Alguma coisa que está na nuvem, algum serviço que você consome via uma API. Tudo isso tem que fornecer algum pedaço de informação que vai ser agregado e fornecer um registro único dentro do Fabric que vai ser consumido por as suas aplicações ou seus usuários de negócio. O Gartner também coloca uma informação interessante, que o Data Fabric é um conceito que esteve muito em alta no último ano, mas nos últimos 6 meses ele começou a ter uma pequena queda em termos de hype, porque a gente está começando a entrar nas primeiras implementações de Data Fabric, e aí com as primeiras implementações a gente tem os primeiros tropeços, as primeiras coisas que deram errado, e a gente precisa aprender com isso, né? Falando também aqui para a nossa IA regenerativa predileta, né, o ChatGPT, o que ele fala que é um Data Fabric? Algumas palavras aí que eu destaquei no texto. Primeiro, Data Fabric é uma arquitetura. Então isso não é um produto de prateleira, não é uma solução que você compra, leva para casa, pluga na tomada e ele sai funcionando. Isso exige pensamento, exige planejamento, porque a gente vai falar de integração de várias fontes de dados, padronização de práticas dentro da sua empresa, para que todos os dados sejam disponíveis para qualquer pessoa da corporação, usando um sistema que tenha baixo nível de acoplamento. Isso quer dizer que eu tenho que interferir o menos possível nos meus sistemas originais, que são a fonte da informação. Então, disso, a InterSystems derivou um conceito chamado de Smart Data Fabric. O Smart Data Fabric, ele é uma variação de um Data Fabric, onde nós aplicamos dentro da arquitetura pontos específicos para trazer mais inteligência para dentro dessa arquitetura. Um primeiro ponto de inteligência é onde a gente consegue aplicar dentro do Data Fabric ferramentas de BI para criar cubos de análise dentro da minha plataforma antes mesmo que eu precise apresentar isso para o usuário final. E esse cubo de análise ele pode ser consumido pelos usuários finais através do seu Tableau, do seu Power BI, do seu Click ou de uma planilha Excel. Outro ponto de inteligência que eu trago é a capacidade de executar modelos de machine learning dentro da minha plataforma. Mas aqui eu preciso botar um parênteses, porque a InterSystems não está no mercado vendendo modelos. Nós provemos tecnologia para a execução desses modelos. Então você pode trazer o seu modelo comprado do mercado ou desenvolvido in-house em cima de Python, por exemplo, ou em cima de R, e executar esse modelo dentro da minha plataforma que eu suporto isso nativamente.
E uma vez que eu tenho o dado harmonizado dentro da minha plataforma do Data Fabric, os meus usuários eles podem receber esse dado através de uma chamada SQL comum, com a conexão como qualquer outro banco de dados, ou através de um cubo de análise que eu já apontei para ele, usando de novo o Power BI ou o seu Tableau, ou até por uma API, que é também uma das grandes necessidades do mercado, que é trabalhar com APIs. Olhando para as capacidades específicas de um Data Fabric, de uma forma um pouco mais arquitetônica, eu tenho aí os principais componentes que a gente está falando. Então eu tenho do lado esquerdo do meu diagrama aí as fontes de dados, que podem ser das mais diversas tipos e sabores. Então eu posso ter lá bancos de dados de referência, eu posso ter fluxos de mensagem como um Kafka, eu posso ter um serviço que está disponível na internet, eu tenho que conseguir ler alguma coisa através de uma API ou de um objeto JSON. Tudo isso tem que ser conectável. Uma vez que eu conecto essas informações, eu começo cadastrando essas fontes de dados no que nós chamamos do catálogo de metadados, que é exatamente entender do que eu estou tratando, conseguir gravar as informações sobre o que eu vou processar. Dentro do meu catálogo de metadados, além de eu ter a ideia de a origem daquela informação, eu preciso cadastrar também operações que elas precisam sofrer antes de serem consumidas. Então, por exemplo, se eu estou recebendo lá um fluxo de mensagens de cartão de crédito através de uma mensagem Kafka, onde eu recebo num dos campos o CPF do portador do cartão, esse CPF pode estar recebendo, vindo numa string, em formato de um caractere. Mas eu tenho uma tabela dentro do meu Data Lake, onde eu tenho o histórico dos meus clientes. Nessa tabela do Data Lake, o CPF está gravado como um número. Então eu preciso ter uma maneira de harmonizar esse conteúdo e trazer essa informação para um padrão comum. Isso a gente faz dentro do catálogo antes de publicar o dado. Essa mesma informação ela pode ser transformada. Então eu posso esconder essa informação do tipo mascarar, porque por problemas de LGPD, eu preciso talvez não deixar isso público. Então eu posso exigir que ocorra uma transformação do dado para que ele seja mascarado. Uma vez que o catálogo está pronto, eu passo para o meu scheduler, que é a última caixinha de baixo do lado direito, onde eu vou definir de quanto em quanto tempo eu vou buscar essa informação ou se ela vem em formato de streaming. Então, no momento que eu faço essa configuração, eu digo para ele qual é a minha origem, qual foi o último dado que eu li, e ele vai continuar fazendo cargas progressivas ao longo do tempo para dentro do Data Fabric. Uma outra possibilidade que eu tenho é a criação do que nós chamamos dos snapshots, né? Então eu tenho, por exemplo, alguns momentos dentro do mercado que exigem que eu tenha uma mudança na forma que eu faço alguma análise. Então se aparece, por exemplo, uma nova regulamentação do Banco Central, eu tenho que ter um momento antes daquela regulamentação e os dados que foram criados depois da regulamentação para poder fazer alguma comparação. Esses dados eles ficam armazenados internamente do Data Fabric e dentro do Data Fabric eu posso tratar qualquer tipo de dado, seja ele relacional, seja um dado do tipo colunar, como uma série de tempo, um chave-valor, um objeto ou um objeto não estruturado como uma foto, um vídeo ou um documento. Tá? Aí temos algumas das capacidades específicas que um Data Fabric vai precisar atender para conseguir performar de forma adequada dentro do mercado. Então ele precisa ter alta conectividade, eu preciso conectar com qualquer fonte de dados, eu preciso conseguir chegar em qualquer informação em qualquer formato. Eu preciso ter um pipeline, eu preciso controlar a ingestão desse dado de forma que eu consiga saber claramente quando eu tive algum problema naquela ingestão, porque isso vai influenciar no resultado final de alguma análise. Eu tenho que ter a capacidade de preparar o dado, como eu falei agora há pouco. Eu tenho que ter segurança de acesso, persistência e virtualização do dado, integração. Tudo isso são coisas muito importantes que precisam ser levadas em consideração na hora de escolha de tecnologia. E um dos pontos mais importantes também é o fato de a gente ser agnóstico a qualquer localidade. Então eu posso suportar a minha plataforma nas principais nuvens públicas do mercado, ou numa nuvem privada, ou no modelo mais tradicional on-premises de cada um dos clientes.
Nesse momento eu vou passar por um caso de uso, tá? Esse primeiro caso de uso é uma firma de investimentos americana chamada Harris Associates, que tem ali alguma coisa na faixa de perto de 14 bilhões de dólares em assets sob gerenciamento, tá? Esse cliente, ele tinha um desafio, tá? Ele tinha lá suas múltiplas fontes de dados, ele tinha um data warehouse já em produção, tinha um data lake que foi estabelecido e, como todo mundo no planeta, uma série de planilhas em Excel para fazer toda uma série de relatórios onde ele precisava entregar ao final do mês a posição do portfólio de investimentos da firma. E isso demorava muito tempo para acontecer, sem falar que era extremamente custoso do ponto de vista de mão de obra. Com a adoção de um Data Fabric, tá, o Harris Associates conseguiu criar toda a infraestrutura necessária, catalogando no nosso catálogo de metadados todas as informações das fontes que eles tinham e permitindo que aquele relatório mensal, que era executado a um custo extremamente alto, fosse executado múltiplas vezes dentro do dia em formato ad hoc, porque todas as informações fluem agora através do Data Fabric num formato de streaming de informação. Então eu tenho muito mais precisão e um dado muito mais recente para poder trabalhar, que são consequência do nosso catálogo de metadados. O catálogo de metadados desse caso em específico, ele era centrado no cliente e no ativo específico que estava sendo gerenciado. E tinha uma série de outros atributos, tá, que eram levados em consideração na hora de criar esse catálogo. Esse catálogo, vale a pena ressaltar, ele é extremamente customizável. Ups, pulei um pouco rápido, mas ele é extremamente customizável. Então, cada caso pode requerer alguma alteração no catálogo de metadados e isso está completamente aberto dentro da nossa tecnologia. O resultado disso para o Harris Associates, tá? O desafio era muito grande e ele conseguiu, com o uso da nossa tecnologia, uma melhora na performance do portfólio como um todo, porque a partir do momento que ele tem acesso a informações que antes demoravam 30 dias para ele receber, ele consegue receber isso em questão de minutos dentro do Data Fabric, ele conseguiu melhorar a performance do portfólio como um todo. Melhoras também no envolvimento e retenção com o cliente, isso é um ganho mais intangível, redução do número do risco, tá? E melhorias operacionais. Aí embaixo tem uma frase muito importante do CTO do Harris Associates, que ele fala da seguinte forma, ele fala: eu trabalho no mercado de dados há 25 anos, eu passei por muita coisa, entre essas coisas, data warehouses, data lakes, ETLs, finalmente eu achei alguma coisa que funciona. Então isso é um testemunho do próprio cliente, onde ele afirma a efetividade de um data fabric. O próximo caso de uso que eu quero trazer para vocês é de uma firma de gestão de riqueza, né? Gestão de investimentos de alto porte também dos Estados Unidos, tá? Em particular, esse aqui é o caso do nosso cliente, que é a Broadridge. A Broadridge é considerada uma fintech, por assim dizer, onde ela fornece soluções de gerenciamento, de gestão de riqueza para múltiplas firmas de investimento. E eles estavam desenvolvendo uma nova plataforma de gestão de riqueza. Essa plataforma, ela tinha uma série de requisitos esses de persistência de dados, tá? Tinha que ser uma fonte única de referência, ela precisava ser acessível por APIs, por toda a sua organização, ela tinha que ser segura, tinha que ter alta performance, capacidade de manusear grandes volumes de dados e uma implementação que fosse híbrida ou em multinuvem, resiliência 24/7 e tinha que ter um catálogo de metadados estabelecido. O estudo da Broadridge levou eles a pensar efetivamente no conceito do Data Fabric e essas informações a gente trouxe do próprio cliente. Então ele precisava primeiro, lá em cima no hexágono, o ponto de vista de ter um dado que fosse normalizado e tivesse um formato flexível, onde ele pudesse ser acessível em toda a organização, através de APIs comuns para todo mundo. Então, todo o trabalho dele é feito em cima de APIs, é tudo feito via APIs. Tinha que ter uma camada de inteligência para executar análise de risco dentro do próprio Fabric. Então ele podia fazer alguma análise, fazer alguma modelagem dentro da própria ferramenta.
Eu precisava ter recuperação rápida do dado. Apesar de eu trabalhar com múltiplos anos de histórico, eu preciso ter velocidade de acesso para aquilo. Eu tinha que ter modelos de ingestão e carga que sejam flexíveis. De novo, isso era o que ele estava procurando, para que ele tivesse uma agregação inteligente dos dados numa única plataforma. Ao final do projeto, onde ele criou essa nova aplicação de gerenciamento de riqueza, que era chamada, o nome agora me foge à memória, mas é uma camada de agregação. E essa camada de agregação trabalha com os volumes que nós estamos falando aí no slide. 42 milhões de contas, 2 milhões de transações por dia, 42 milhões de posições e ativos por dia, 7 anos de históricos retidos, 2 anos de base de dados de compra. Tudo isso dentro do Fabric. Também precisava ter tempo de resposta de menos de 1 segundo, mesmo com mais de uma centena de usuários concorrentes. Confiabilidade. Ele precisava de ter alguma coisa que tivesse disponibilidade 24/7 e RPO e RTO próximos de zero. Tá? Escalabilidade para crescerem até 5 vezes o volume necessário ou o número de transações e disponibilidade 24/7. Isso tudo foi atingido através da implementação do Data Fabric na camada de agregação dessa nova ferramenta, onde hoje ele tem um RPO de aproximadamente 4 segundos, tá? E um RTO de 0, ou seja, ele não perde nada. Demora 4 segundos para voltar de algum lugar para o outro. E continua trabalhando com esses mesmos volumes. Uma coisa que o CIO do Broadridge costuma dizer, né, ele dizia em apresentações, é que Data Fabric é uma jornada, isso não é uma coisa que você faz funcionar da noite para o dia. Isso tem que ficar bem claro, a gente precisa de um esforço e de planejamento para que isso funcione. No mercado financeiro, além desses 2 casos que eu já trouxe para vocês, eu tenho uma série de outros casos que já foram apresentados em algum lugar do mundo. O nome Credit Suisse ainda está aparecendo aí, já devia ser trocado para UBS, mas os 2 são nossos clientes também. O HSBC, JP Morgan, aqui no Brasil nós temos a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil Tecnologia e Serviços, temos a Icatu e temos também um pequeno operador de cartão de crédito no Centro-Oeste chamado Opercard. São grandes clientes nossos. E uma outra característica importante, clientes da InterSystems são extremamente leais à tecnologia, não por questões monetárias, simplesmente por confiabilidade. Nossos produtos têm uma grande confiabilidade e são extremamente resilientes. Então é muito comum eu encontrar um cliente InterSystems que usa a nossa tecnologia há mais de algumas décadas. Falando novamente dessa solução, e essa agora é uma solução que nós lançamos aqui na Febraban Tech neste ano, é o InterSystems Total View for Asset Management, que é o caso que eu mostrei para vocês do Harris Associates. Esse caso foi implementado como um projeto único e desse projeto nós derivamos um produto. E esse produto agora está disponível para ser comercializado em qualquer uma dos países que a InterSystems faz negócio. Ele vai trazer para qualquer usuário o nosso catálogo de metadados com controle completo de ingestão, onde eu tenho a capacidade não só de receber o dado, harmonizar o dado e fazer verificações em cima daquele dado para permitir que eu tenha a qualidade da informação que vai ser apresentada para os meus usuários lá no fim. Eu tenho também ali dentro toda uma capacidade de criação dos snapshots, como eu falei há pouco, onde eu tenho como congelar num ponto no tempo as informações que eu tinha na minha base sobre como eram aquelas informações, sobre aquele formato, para poder fazer uma análise, por exemplo, bitemporal. Isso tudo através de um controle de schedulagem que me permite dizer de quanto em quanto tempo eu faço aquela carga ou se eu vou trabalhar no modelo de streaming. Outro ponto interessante é falar exatamente dos nossos cubos de análise. O cubo de análise que eu posso criar dentro da tecnologia
é uma tecnologia que a gente tem proprietária, onde eu posso ter a criação virtual desses cubos, em vez de eu fazer uma criação um pouco mais pesada. Então, o cientista de dados ele pode entrar na nossa console, desenhar os atributos que ele quer para aquele cubo, medidas, formatos e atributos necessários. E esse cubo ele é publicado automaticamente para os usuários que usam lá o seu Power BI, que usam lá o seu Tableau. E à medida que esse cubo é acessado e investigado pelos usuários, a nossa tecnologia vai buscar essa informação dentro do Data Fabric e popular esse cubo, tornando o acesso cada vez mais rápido. Então isso você economiza o tempo de acesso e mostra as visões mais rapidamente para os seus usuários finais. Bom, nesse momento eu cheguei no fim da minha apresentação, eu fui até um pouco mais rápido do que eu gostaria, eu tenho uns 10 minutos aí para terminar, mas era o que a gente queria mostrar. A minha animação ali não está funcionando, mas o que eu tinha ali naquele cantinho preto para mostrar é uma moedinha que os funcionários da InterSystems ganharam este ano ao completarmos 45 anos de existência. Essa moeda, ela tem, num lado, o número 45, representando os 45 anos de existência da InterSystems, e no outro lado, a frase 1 bilhão. Pois nesse ano, como eu falei, nós atingimos $1 bilhão de faturamento. E é uma empresa de capital fechado, que tem planos de longo prazo e que nós vamos estar aqui no mercado por mais 45 anos. É essa a experiência que nós queremos que vocês tenham com a gente. A InterSystems ela se propõe a resolver um problema e não simplesmente te vender uma tecnologia. Ok? Obrigado. Boa tarde para todos.